Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma ótima terça-feira para vocês. Dia de São Paulo contra o Tajeres pela Copa Libertadores. Dia de tentar pelo menos assumir a segunda colocação geral da fase de grupos e ter uma vantagem nos mata-matas. Enfim, estou trazendo um corte aí com as últimas informações do Tricolor para esse jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Falar do Tricolor, hein? Vamos falar do São Paulo agora, que entra em campo 7 da noite contra o Tajeres. Último jogo da fase de grupos da Libertadores, do grupo D da Libertadores. O São Paulo está classificado, é o primeiro colocado do grupo e com um empate já garante a liderança do grupo. Então é um jogo aí para o São Paulo ter ainda mais tranquilidade. Hoje está bem, ó. É o líder do grupo com 11 pontos, o Libertad em segundo com 8, o Tajeres aparece em terceiro com 4 e o Alianza Lima com 4 também. Então, se o São Paulo fizer um pontinho com o empate, vai a 12 e o Libertad já não pode alcançá-lo. Libertad que enfrenta o Alianza Lima. E aí o São Paulo passa e tem a vantagem aí na próxima fase. É claro que é sempre proveitoso classificar em primeiro. Mas, Hernan, mais do que a classificação, né, que a classificação, inclusive, já está garantida, é o momento de um São Paulo retomar uma confiança, porque a gente sabe que o São Paulo... São dois São Paulos, vamos dizer assim, um no Campeonato Brasileiro e outro nas Copas, não vem bem no Campeonato Brasileiro. Essa derrota para o Mirassol não pegou muito bem, a torcida vaiou o time. Então é um jogo também para esse resgate? É um São Paulo meio bipolar, assim, né? Porque vem bem nas Copas porque o resultado está vindo, né? São algumas apresentações que o São Paulo vem... assim, que teve e que você fala, olha, tem um caminho interessante, mas outras vitórias que vieram assim com... Você olha e fala assim, o São Paulo poderia ter jogado melhor, São Paulo poderia ter tido uma apresentação melhor, mas está sendo eficiente pelo resultado. Acho que o São Paulo, quando precisou responder, foi num momento de instabilidade que vieram as respostas melhores. E acho que agora tem uma baita de uma oportunidade. O jogo é 7 horas, até ontem à noite, 25 mil ingressos vendidos. Acho que tem aí uma resposta do torcedor em relação aos resultados contra o Mirassol, os últimos resultados no Brasileirão, e não condiz com a noite de terça, quarta, quinta de Libertadores do São Paulo, esse público baixo. Espero que hoje o torcedor lote, né, compre ingresso hoje, para a gente ter pelo menos um público maior do que teve contra o Mirassol, que foi de 30 mil. Porque, de fato, o São Paulino está bem desconfiado com o time. E é um time muito desfalcado. Não vai ter o Lucas, não vai ter o Oscar, ainda não tem Ferreirinha, não tem Marcos Antônio. É um time bastante mexido mesmo. Tanto que vai colocar 3 garotos da base para compor ali o time. Não, pois é, eu tô olhando a minha cola aqui, porque para decorar todo mundo fora, tem que ter a cabeça do PVC. Alisson, Juan Ferreira, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Caleri, Igor Vinícius, é uma lista enorme. E também o Oscar, que fica fora do jogo. O Alisson está suspenso porque foi expulso, né? Isso, perfeito. O Alisson está suspenso, mas os outros todos são questões físicas, né? Ou de saúde, como é o caso do Luiz Gustavo. E o Oscar, com dores na coxa esquerda, tem um edema, estava na pré-lista do Ancelotti, acabou não entrando na convocação. Como que está a situação dele? Preocupa? Não, o Oscar ele não teve lesão detectada. Mas é um processo que você vê que o Oscar ele jogou 90 minutos na partida contra o Náutico e depois você vê que ele jogou na sequência. E aí jogou de segundo volante, né? Então, assim, a comissão técnica, às vezes, acho que é preciso entender que o Oscar é um jogador que precisa ter um descanso. Só que o calendário exige que você tenha os melhores jogadores sempre, porque você precisa ganhar. Você precisa ganhar no Brasileiro, você precisa ganhar na Copa do Brasil, você precisa decolar no Brasileirão e você precisa olhar para a Libertadores e classificar em primeiro. Todo mundo quer ganhar sempre tudo, né? E aí você precisa dos principais jogadores. Então, é uma questão de saber dosar. E aí você tem os garotos que agora só que estão entrando. Quando a gente batia na tecla lá atrás no Paulistão, hora de testar os garotos, não entravam. Então, fica difícil. Então, assim, é um São Paulo que está
acelerando na pista e às vezes precisa trocar um pneuzinho. É esse São Paulo. Enquanto isso, a política está lá tentando segurar os gastos, as reuniões, pegando fogo. Casares ontem na reunião do Conselho Deliberativo falou que está mesmo quase já fechado com o Marinax para o ano que vem, né, para fazer a parceria com a base. Então, assim, a política tá fervendo. E aí, dentro do campo, não tem dinheiro, dificuldade. Zubeldia volta a ser questionado por causa dos resultados no Brasileiro. Então, o São Paulo está num momento, assim, de bastante instabilidade. Esse jogo hoje é um jogo interessante para a gente olhar, porque é um adversário fraco. É o fiel da balança nesse grupo. Está todo mundo batendo no Tadieres. Então, hoje, se o São Paulo não for bem, vai criar um alerta interessante da gente observar. E o Zubeldia ali, né, tentando equilibrar os pratinhos diante de toda essa instabilidade, seja pela questão financeira, seja nos bastidores também. Ele ali, trocando pneu com o carro andando, né, arrumando soluções e tira um jogador, chama outro, pede um jogador, tira outro. Está tentando ajustar o time a ele enquanto isso. E tem que fazer às vezes consegue, às vezes não. E tem que fazer um quiz para lembrar o nome dos garotos que vão entrar. Pois é. Vamos lá, vamos ver se eu acerto o quiz. Tem Paulinho, tem Henrique Carmo, tem Mike. Mike, acertou. Tirou 10. Tirou 10. Estudou. Eu não estava lembrando do Paulinho, por exemplo. Se você falou Paulinho, até você falar Paulinho, eu não estava lembrando o nome dele. Porque são muitos mesmo, né? Até para o Zubeldia lembrar todos eles, então esses três ganham oportunidades. Henrique Carmo e o Paulinho são banco, atacantes, né? E o Mike, lateral direito. Lateral direito, e é engraçado, sabe o que o Zubeldia pensa desse jogador? Mas precisa ter um lateral, contratou o Cedric, que é experiente, está pagando não sei quanto, fez um contrato longo com ele. Tem o Ferrarese, que é zagueiro e joga de lateral. Por que não usa o Mike? Na cabeça do Zubeldia, ele precisa treinar mais ou se comportar melhor como lateral. Jogar mais como lateral, porque na base ele era volante. Então o Zubeldia entende que ele ainda tem muito cabeça de volante. Então ele precisa jogar mais um sub-20 como lateral, para chegar no profissional, cabeça de lateral, segundo o Zubeldia. Ele ainda está nesse processo de maturação, né? Tem 20 anos o garoto, então também ainda é a hora, né? 20 já não é um garoto de 16, não, já está ali, né, se consolidando um pouco mais para subir profissional, mas ainda é jovem, então tem que ali... É tempo, né? Tem que dar tempo. Quantos anos tem o Wesley? Não sei quantos anos tem o Wesley, mas o Wesley, por exemplo, ele não conseguia jogar com os outros treinadores. Aí, com o Tite, ele conseguiu começar a jogar e agora deslanchou com o Felipe Luiz, que está sendo vendido por 30... 21 tem o Wesley. Então, 30 milhões de euros. 21 anos. Nós estamos falando de um moleque de 20 que o cara tá mandando ele pro sub-20 para jogar de lateral. Você acha que tá no limite da idade ali para aprender? Então, eu acho que já tinha que estar no profissional. Mas aí é a minha opinião, entendeu? Eu não sou o Zubeldia que está lá no dia a dia. Respeito, entendo a opinião e por isso eu trago a informação de bastidor aqui. Mas eu não concordo. Eu acho que tinha que estar com o moleque lá, já sentindo o ritmo. E aprendendo ali, né? Não vai usar o Igor Vinícius? Não vai renovar? Mercado, temos aqui um lateral. Eu ia tocar nesse ponto, porque agora na lateral direita o Igor Vinícius não vai renovar, você tem o Cedric, que ali está atendendo, mas volta e meia. O São Paulo precisa de mais lateral. O Cedric às vezes joga mais adiantado na frente, você precisa de alguém, né, ali recompondo um pouco mais. Você tem o Ferrarese, que é um zagueiro que atua como lateral também, mas um de ofício também é importante. Então, o Ferrarese é zagueiro, ele tem habilidade, ele sai para o jogo, ele constrói, mas ele não é lateral. Até o porte físico do Ferrarese, você vê que ele não é aquele cara de mobilidade que vai dar um pique e vai para o fundo e vai cruzar. Ele não tem cacuete de lateral. Ele é um cara, um zagueiro, que tem ali a confiança e tem o jeito de construir jogadas. Então, assim, não sei, na seleção venezuelana, ele não joga de lateral, o Ferrarese. Ele já quebrou galho como lateral. Então, eu acho que o Mike tinha que estar no profissional, mas enfim. Mas aí está na mão do Zubeldia. Sabe, hoje ele tem uma oportunidade, né? Vai saber se o jogo se desenrola ou tem alguma necessidade ali de jogo. Mas vai para o banco. Vai para o banco, assim como o Henrique Carmo e o Paulinho, que hoje rasparam a cabeça dele.
né? Porque, para a cabeça dele? Porque tá estreando. O protocolo para subir, né? Debutante. Debutante, exatamente. Vamos ver. Mas levando para o banco, né? Pelo menos já tá ali, né? Vai que precisa. Vai que a gente vê o garoto em campo. Ou a gente tem o campinho do São Paulo ou não? O Luca foi assim, né? Então. Não vai que, né? Pois é. E aí, classificou o time para a Libertadores. Fez o gol importante logo na estreia. Então, pode acontecer. Agora, a gente estava falando aqui da política, um pouco dos bastidores do São Paulo. O São Paulo está tentando, né? Aliás, está fechando essa parceria com o grego Marinax, bilionário. Mas é uma parceria voltada para as categorias de base. Sim. Inclusive, o Casares falou com ele no Altabet, no programa aqui do UOL. Vamos ver? E aí o Hernan traz informação para a gente logo na sequência. É verdade. O que aconteceu, o Marinax veio ao Brasil, queria me conhecer. Eu tive um encontro com ele, depois eu fui 2 vezes a Londres. E ele falava do São Paulo como um todo. Eu falei, não, o São Paulo... Ele falava do São Paulo como um todo, porque ele queria investir como SAF. Como SAF. E discutir isso para o futuro. Eu falei, olha, o São Paulo como um todo, eu não posso discutir agora, que ele é bem lá na frente. Né? Eu acredito que o São Paulo e qualquer outro clube tem que ter parcerias cada vez mais empresariais. Se é SAF, se é um outro modelo, nós vamos pensar. O que acontece, Tabet, hoje, é que existe um novo mercado que todo mundo percebe, mas tem que ter dinheiro. O jogador que vale muito hoje é aquele garoto de 17 a 22 anos. É o mercado prioritário. E esse jogador, eu já tenho um sócio invisível que não põe dinheiro. Eu chego lá, ele 20% da família, 10% do empresário. Eu vendi o Beraldo, que hoje foi convocado para a seleção, e eu tinha 60% só dele. Ele já veio fatiado. Agora eu quero ter um sócio que me ponha dinheiro. E vai ser um sócio que aparenta. E a vantagem do Marinax é que ele não só tem dinheiro, mas ele tem plataforma esportiva. Tem o Nottingham, tem o Rio Ave e tem o Olympiacos. Eu vou ter uma porta para a Europa muito mais rápida. Agora, não está fechado, estamos conversando, tem que ser com muito critério. E jamais é vender base, jamais é ativo da base. O que é exatamente? É um acordo de valor operacional. Como eu tenho um sócio hoje que é um empresário que chega lá, um garoto já com sócio, uma pizza fatiada, eu não ganho nada. Agora eu vou ter alguém que me coloca o dinheiro e, naturalmente, quando eu vender o jogador, ele vai ter o percentual dele. Então, o Casares explicando, aliás, essa entrevista vai ao ar na íntegra no dia 4 de julho, então vocês fiquem ligados. Mas o Casares falando dos objetivos dessa parceria, né? Ele citou os clubes ali, Rio Ave de Portugal, Nottingham Forest da Inglaterra, também Olympiacos da Grécia, e o São Paulo querendo ter uma porta de entrada maior na Europa para vender, né, seus garotos, para conseguir aí boas negociações. Como é que está essa negociação? Está perto de fechar, Hernan? Como é que está essa situação? Está encaminhada essa negociação. Ela está muito avançada, óbvio que precisa passar pelo conselho, precisa de algumas aprovações, mas o Casares tem a maioria, né, dos grupos políticos do São Paulo, né? E isso é mais tranquilo, né? Nos bastidores ali, o Casares já conseguiu convencer todo mundo de que o negócio é bom, de que o negócio é um negócio que vai ser muito benéfico para o São Paulo. Então, assim, de boca ele já tem a aprovação de todo mundo do conselho, do clube. Já tem muita gente trabalhando com o Casares na base para esse projeto sair. Tanto que a documentação já está sendo elaborada, todos os contratos já estão sendo elaborados. Então, assim, é algo que está muito avançado e deve ser assinado isso no final do ano. Então, a gente vai ter ali uma parceria com o Marinax, dono do Nottingham Forest, com o São Paulo, com a base do São Paulo no final do ano. E é curioso que tem uma participação muito grande, participação de bastidor, do Edu Gaspar. O Edu Gaspar, que foi diretor do Corinthians, diretor de seleções na Copa, do Arsenal, conhece muito bem o Marinax. Ele é um cara que é muito atento a futebol de base e atento ao futebol brasileiro. Também participou ali de bastidor ali nessas conversas aí com o São Paulo. E você acha que é positivo? Positivo, muito positivo. O Edu é um cara muito competente, né? O São Paulo não poderia ele próprio fazer essa gestão, como é o caso do Palmeiras, por exemplo, que é referência? Ele trabalha como um consultor ali, um cara assim à distância, né? Não metendo a mão ali na massa. Vai ser mais uma ponte do que alguém que controle o CT da base. O São Paulo tem ali pessoas que trabalham no dia a dia da base
que já estão planejando e fazendo isso, e certamente o Marinacci vai escolher pessoas da confiança dele também para trabalhar no dia a dia do São Paulo. Para ficar de olho, né? Claro. E vamos aqui trazer mais algumas informações do Talleres, o próximo adversário do São Paulo pela Copa Libertadores da América. Estou trazendo aqui a classificação atualizada do grupo do São Paulo, né? O Talleres tem 4 pontos, ou seja, ainda briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Da Copa Libertadores já está eliminado, ou seja, eles vão vir com tudo, precisando vencer para garantir a classificação, pelo menos na Copa Sul-Americana, ou seja, não vai ser um jogo fácil para o tricolor. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos do Talleres. São 3 derrotas, todas essas derrotas, 2 pelo Campeonato Argentino e 1 pela Libertadores. Mas nos últimos 2 jogos da Libertadores, eles venceram o Alianza Lima em casa pelo placar de 2-0 e empataram contra o Libertad também em sua casa pelo placar de 0-0. E isso lhe deu sobrevida para conseguir pelo menos a classificação na Sul-Americana. Estou trazendo aqui agora os últimos 5 jogos entre São Paulo e Talleres. 2 vitórias do São Paulo, 2 do Talleres e 1 empate. O São Paulo precisa da vitória para se garantir como segundo na classificação geral da fase de grupos da Libertadores. Só não vai conseguir a liderança geral porque o Palmeiras já está garantido. E isso é uma grande vantagem porque nos mata-matas tem o poder de decidir sempre no Morumbi. Enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!